Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo para a segunda verificação. A aula de hoje será sobre antifúngicos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início à nossa aula. Tá dando para ver o compartilhamento, André? Assim, professora. Estou avisando o pessoal aqui, viu, que a senhora já está online. Que acho que eles pensavam que não teria Ok. aula hoje. Vocês não foram avisados? Foram avisados, acho... né? Que a nossa atividade seria online. Eu acho que eles acham que não ia ter aula hoje, por isso que eles estão tudo offline, hein? Estou Então, avisando aqui o chame pessoal. o povo para a gente começar aqui, tá bom? Tá. Hoje a aula é bem interessante, muito importante para a prova. Vou copiar aqui o link para colocar aqui. Só um instantinho, Oi? rapidinho. Vou copiar aqui o link para colocar, Tá bom. para eles poderem acessar lá. Bom, enquanto eles vão entrando aí, André, a gente vai já iniciar, tá? Que a gente já está no nosso horário. Tá certo. Aí o povo vai entrando e qualquer dúvida a gente vai voltando, tá bom? Vou postar aqui a aula para eles. Né? Vai começar. Certo. Bom, então hoje a gente vai falar sobre drogas antifúngicas, né? Sobre as principais drogas antifúngicas utilizadas na clínica, na microbiologia clínica. Então, antes da gente começar a falar sobre os antifúngicos propriamente dito, nós temos que relembrar um conceito muito importante, um conceito básico, que é o conceito de toxicidade seletiva. E o que seria essa toxicidade seletiva? O que é algo que é tóxico seletivamente? É que é específico, né? Isso. Algo que é específico para uma determinada situação. Isso, está dentro do raciocínio, né? É seletivo, ou seja, é um fármaco que deve ter especificidade para um determinado alvo, tá? Isso é toxicidade seletiva. Quando a gente fala que um antimicrobiano tem baixa toxicidade seletiva, isso quer dizer que esse antimicrobiano ele está afetando tanto as células, no caso da microbiologia clínica, os micro-organismos, mas podem também estar causando danos para as células do hospedeiro, tá? Mas quando a gente fala de toxicidade seletiva em si, o conceito seria o quê? A capacidade, né, que um fármaco, que uma substância tem, de ser tóxico seletivamente para o seu alvo. Que na microbiologia clínica, quem é o alvo? Quem é o alvo na microbiologia clínica? São os micro-organismos, certo? Quem seria o alvo na terapia contra o câncer? Quem seria o alvo? As células cancerígenas, né? As células neoplásicas. Então, como a gente está falando aqui de microbiologia clínica, né? Nós estamos falando de antifúngicos, quem seria o alvo nesse caso? Os fungos, tá? E os fungos, eles apresentam uma baixa toxicidade, por quê? Porque os fungos, eles também são formados por células eucariontes, assim como nós. Nós não somos seres eucariontes? Tá dando para ouvir aí, Feliciano? Acho que caiu a conexão do André. Tá dando para ouvir? Sim, tá dando para ouvir, perfeito. Ótimo. Tá, voltando aqui. Então, quando a gente fala que os fungos têm baixa... Olha o áudio, gente. Quem tiver com o áudio ligado, desligue, só ative quando vocês
precisarem fazer alguma pergunta ou fazer algum questionamento, tá? Então, os fungos apresentam baixa toxicidade seletiva, uma vez que eles são formados por células eucariontes como nós, né? Nós somos formados por células eucariontes, somos seres eucariontes. Logo, a célula fúngica ela é muito semelhante às nossas células. Morfologicamente, fisiologicamente, né? Ela é muito parecida. É por isso que é muito difícil desenvolver um antifúngico, uma vez que nós temos estruturas semelhantes com as células fúngicas, ou seja, ambos são eucariontes. Logo, os antifúngicos terão poucos alvos específicos. Diferente das bactérias. As bactérias já vão apresentar uma toxicidade seletiva boa, né? Uma alta toxicidade seletiva. Por quê? Porque as bactérias são formadas são células o quê? Procariontes. Logo, é uma célula bem diferente da nossa e vai apresentar mais alvos específicos para os antibacterianos, tá? Então, é muito mais fácil desenvolver um antibacteriano do que um antifúngico, devido à semelhança que a célula fúngica tem com as nossas células, certo? Que somos os alvos desses micro-organismos, ok? Deu para entender o conceito aí de toxicidade seletiva? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Às vésperas das eleições municipais. Quem está com o áudio ativado, desative o áudio. A vice-prefeita Patrícia Queiroz, do PSC, tem alguém que está assistindo o jornal aí. Patrícia Queiroz. Desative seu áudio. Tá, então vamos lá. Voltando aqui. Se concentra nessa aula que é muito importante para a prova de vocês. Então, geralmente, apresentam toxicidade para o hospedeiro. Estou falando de quem? De antifúngicos. Uma vez que as células fúngicas são semelhantes às células humanas e animais. Por exemplo, o nosso ribossomo. Qual é a estrutura do nosso ribossomo? Ele é formado por duas subunidades. Quais são as subunidades? A 60 e a 40S. E os ribossomos dos fungos? Também, tá? É formado por essas duas subunidades. A 60S e a 40S. Diferente dos ribossomos bacterianos. Lembra dos ribossomos bacterianos? Qual era a constituição morfológica dele? 30S. Muito bem, André. 30S e 50S. Logo, quando o indivíduo era tratado com um antibacteriano, se esse antibacteriano ele tivesse como alvo o ribossomo, ou seja, para inibir a síntese das proteínas, uma vez que os ribossomos são responsáveis pela síntese das proteínas, esse antimicrobiano, né, esse antibacteriano, ia diretamente onde? No ribossomo bacteriano, e não no nosso ribossomo, porque o nosso ribossomo é diferente dos das bactérias. Agora, quando a gente fala de antifúngico, se o nosso ribossomo é igual ao da célula fúngica, então quer dizer que seria complicado desenvolver um antifúngico que tenha como alvo ali o ribossomo. Deu para entender mais ou menos? Da diferença da toxicidade seletiva? Sim ou não? André, Feliciano, Iracema. Então, quem é, para ver se vocês entenderam? Quem tem uma maior toxicidade seletiva? Antifúngicos ou antibacterianos? O que vocês acham? Quem tem uma maior toxicidade seletiva? Ou seja, uma melhor toxicidade seletiva? É um antifúngico ou é um antibacteriano? É um antibacteriano. Por que o antibacteriano? Porque as células bacterianas são diferentes das nossas células. Tá? A célula bacteriana é procariota, as bactérias são procariotos, e nós somos eucariotos. Logo, as bactérias vão proporcionar, né, vão apresentar muito mais alvos específicos do que os fungos. Os fungos, por terem semelhança com as nossas células, né, são eucariotos como nós,
seria muito complicado, é mais difícil desenvolver um antifúngico. Ah, professor, então quer dizer que não existe antifúngico? Sim, existe, até porque a gente conhece vários antifúngicos efetivos e nós vamos falar deles aqui, tá? Eu só estou dizendo que os antifúngicos, eles apresentam uma baixa toxicidade seletiva, uma vez que eles são muito semelhantes às nossas células, tá? São eucariotos como nós, ok? Entendido isso, vamos falar agora sobre sítios-alvo, né? O que são os sítios-alvos? São os locais na célula do micro-organismo, que no caso da aula de hoje são os fungos, onde os antifúngicos irão atuar. Lembrando lá de antibacteriano, por exemplo, quais eram os alvos? Vocês ainda lembram dos alvos bacterianos, da célula bacteriana? Quem lembra aí? Parede celular, né? O que mais? Membrana, ribossomo, o que mais? Síntese de ácidos nucleicos, né? Transcrição, tradução. Todos esses eram alvos onde os antibacterianos iriam atuar. No que diz respeito à célula fúngica, é bem também semelhante. Tem alvos que irão atuar na membrana plasmática. Os antifúngicos que irão ali atuar na membrana plasmática, eles atuarão proporcionando, né, prejudicando ali o processo de permeabilidade da membrana, ou seja, alterando a permeabilidade, e também interferindo na síntese de quê? Na biossíntese de componentes dessa membrana, como, por exemplo, o ergosterol. Tá? O ergosterol, que é um lipídio muito importante na composição das membranas celulares fúngicas, tá? Então, os antifúngicos que atuam na membrana, eles podem interferir na permeabilidade e na biossíntese dessa estrutura. Exemplo, inibição da síntese do ergosterol, como eu já falei para vocês, esse lipídio aqui da classe dos esteróis, que é inibido por azóis e alilaminas, tá? Azóis é uma classe de antifúngicos, alilaminas é uma outra classe, nós vamos falar sobre cada uma delas. Só estou apresentando agora para vocês os alvos, que tem que ficar bem guardadinho aí na mente de vocês, tá? Na cabecinha de vocês. Qual é o outro alvo, gente? Importante. A parede celular. A parede celular, os antifúngicos que irão atuar ali, eles podem atuar inibindo a biossíntese dessa estrutura, ou seja, inibindo a biossíntese de componentes que fazem parte dessa estrutura. Um outro alvo é o meio intracelular. Na verdade, são eventos que acontecem no interior da célula ou estruturas dentro da célula. Exemplo de antifúngicos que vão atuar no meio intracelular. Até aqui a gente só falou de quê, gente? De estruturas que revestem a célula, né? Membrana e parede celular. Agora vamos falar de alvos dentro da célula, por isso meio intracelular. Os antifúngicos que atuam aí, eles vão atuar inibindo a síntese de ácidos nucleicos, como, por exemplo, aqui a flucitosina, que irá inibir a síntese de RNA, mensageiro, e a inibição da síntese de microtúbulos durante a mitose. Quando a gente fala aqui da questão dos microtúbulos, vocês têm que lembrar lá do primeiro semestre de vocês, quando vocês viram divisão celular, né, em citologia, que acredito que nessa turma a maioria não viu esse assunto comigo, né, não foram meus alunos no primeiro semestre, mas alguns aqui acredito que foram. E devem ter visto também o processo de divisão celular no quinto semestre, né? Examais é no quinto semestre. Em outra instituição, eu não sei em que semestre vocês veem o processo de mitose e de meiose, tá? Na Examais, vocês veem 2 vezes, no primeiro semestre e no quinto semestre em genética. Então, lá na divisão celular, né, a mitose ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os cromossomos, eles não precisam, as cromátides irmãs, se separarem para ficar metade de um conjunto cromossômico para um lado e metade de um conjunto cromossômico para o outro? Ainda lembram disso? Quem é que puxa essas cromátides irmãs para os polos da célula? São estruturas chamadas de
microtúbulos, né, que compõem o fuso mitótico ou fuso meiótico, dependendo do tipo de divisão que está acontecendo ali, tá? Então, existem antifúngicos que irão inibir a formação desse fuso mitótico ou desse fuso meiótico, tá? Que é formado pelos microtúbulos, proteínas que compõem o citoesqueleto da célula. Então, quais são os alvos, gente, onde os antifúngicos vão atuar? Membrana, que mais? Parede celular e meio intracelular. Na membrana, como é que os antifúngicos irão atuar? Eles vão interferir na permeabilidade, né? Alterando a permeabilidade, né? Causando um descontrole ali fisiológico na célula, ou inibindo o quê? A síntese dessa membrana, né? De componentes importantes da membrana. Vocês lembram quais eram os componentes da membrana? É uma membrana como qualquer outra membrana celular, né? Uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas. Sendo que um componente lipídico ele está presente apenas na membrana de fungos, que é o ergosterol, tá? O ergosterol ele é específico da célula fúngica, ok, gente? Antifúngicos que atuam na parede celular, eles vão interferir na sua biossíntese, né? Na síntese também de componentes importantes dessa parede. Quais são os componentes que compõem a parede celular? De fungo. Quem são? Meio ponto para quem acertar. Acabou o tempo. Pelo menos um, bora, salve aí a aula. Um componentezinho só. Desculpa, professora, eu prestei atenção no que você estava perguntando mesmo. Um dos componentes da parede celular de fungos. Fungos? Da parede celular. A parede celular, né, que protege a célula É igual a fúngica. nossa? Nós não temos parede Ah, celular. tá, desculpa. Lembrem, nós não temos parede celular. Somos eucariotos, né? Temos uma estrutura celular muito semelhante às células fúngicas, mas nós temos as nossas particularidades, tá? Quem tem parede celular são fungos, bactérias, plantas, mas nós, animais, seres humanos, não temos parede celular, tá? Qual é a composição da parede celular dos fungos? Das bactérias, vocês lembram que ela é formada por peptídeo glicanos, né? E a parede celular de fungo, formada pelo quê? Polissacarídeos. Polissacarídeos. Quais são eles? Não só polissacarídeos, né? Os principais componentes são os polissacarídeos, mas tem também proteínas e lipídios, em menor quantidade. Tá, vou falar. Glucanas, tá? Os glucanos. O que mais? Mananas e quitina. Sendo que os glucanos, né, ou as glucanas, ou glucose, é formada pelo quê? Por monômeros de glicose. As mananas são formadas por monômeros, né, subunidades de manose. E a quitina é formada por tijolinhos, né, subunidades de NAG, N-acetilglicosamina, sendo que um dos componentes mais abundantes e principais é o glucano. Tá? Então, tem antifúngicos que irão inibir a síntese desse glucano. Tá? Em relação ao meio
Cadê a professora? Caiu a conexão. Caiu a conexão dela, ela sumiu da tela. Pior, Eu né? acho que, eu acho que sim, colega. Acho que foi a dela, a internet dela. A minha tava que nem a dela ainda agora. Eu tive que trocar aqui. Tava mais caindo que outra coisa. Estão me vendo, gente? Voltei. Voltou. Voltou, professora. Voltei, desculpem. É a internet aqui Problema. que não está muito legal, mas A vamos internet lá. parece a minha, professor. É aqui também. Mas agora espero que ela seja uma boa menina e deixe a gente terminar nossa aula. Vamos lá. Tá, continuando. Até agora tá tranquilo? Tá dando para entender? Entender o conceito de Tranquilo. toxicidade seletiva? Capacidade, né? Propriedade que uma substância tem de ser tóxica para o seu alvo, sem afetar ou afetando o mínimo possível os tecidos saudáveis do hospedeiro. Porque quando eu trato o indivíduo, né, com um antifúngico, um antibacteriano, seja um antihelmíntico, um antiviral, eu quero ir aonde, gente? No foco, que é quem? O micro-organismo. Eu não quero causar mais mal para o paciente. Então, o antimicrobiano ele tem que ter toxicidade seletiva, tá? Deu para entender? Uhum. Só que comparando antifúngico e antibacteriano, quem tem uma melhor toxicidade seletiva? Antibacteriano. Uma vez que as bactérias são diferentes das nossas. Caiu de novo? Gente, caiu de novo, foi? Acho que caiu de novo. Porque aqui também parou. Até a minha parou aqui também, crianças. Caiu de novo. Voltei de novo. Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. A internet está complicada hoje, né, professor? Caiu de novo. Pega de novo. Parece o Remo. Só vive caindo. Negativo, meu amigo. Quem caiu ano passado foi o Paysandu, ano retrasado, que eu lembro. Essa internet tá parece o Ed jogando bola devagar. Foi bom. Pena que a gente não tá online, né? Estão me ouvindo, gente? Voltou, professora? Sim. Ok, Sim, professora. professora. Tinha voltado, vocês apareciam para mim, só que acho que vocês não estavam me escutando, ou não tinha Não, eu conectado. estava escutando, não, senhora. Tá, então vamos lá de novo, que essa internet só está me envergonhando hoje.
Essa internet tá parece o Pai Sandu, pessoal. Faz vergonha. Lá vem tu. Concordo, Remo. concordo. Só faz vergonha. Vamos pro assunto da aula. Vamos, enquanto a internet está deixando. Então, outro alvo é a parede celular, né? Exemplos de antifúngicos que atuam na parede celular: polioxinas A e B e também as equinocandinas. Antifúngicos que interferem na síntese do ergosterol, né? Ergosterol, que é um componente da membrana celular fúngica. Então, tem antifúngicos que irão atuar aí. Quais são os antifúngicos que vão interferir na biossíntese ou síntese do ergosterol? Os do grupo dos azóis, né? Os óis da vida, fluconazol, miconazol, itraconazol, todos esses óis aí são do grupo dos azóis, que interferem na síntese do ergosterol. Antifúngicos que irão atuar inibindo a síntese de ácidos nucleicos, ou seja, mostrando aqui, ó, como alvo a porção aqui nuclear, interior da célula, né? Síntese de ácidos nucleicos, quais são eles? O principal é a flucitosina ou 5-fluorocitosina. Antifúngicos que interferem na formação dos microtúbulos, aqueles que são importantes no processo de divisão celular. Quem são eles? As griseofulvinas, né? São os principais que irão atuar neste alvo. Então, vamos falar sobre cada um deles. Então, antifúngicos que atuam na membrana plasmática. Eu separei por alvos, tá? Para ficar mais fácil, mais didático e mais fácil a compreensão de vocês, tá? Então, quais são os antifúngicos que atuam na membrana plasmática? Os polienos, os azóis e as alilaminas, tá? Quem faz parte do grupo dos polienos? Quais são os principais polienos? A conhecida anfotericina B e a nistatina, tá? Como é que esses antifúngicos atuam? Ou seja, qual é o mecanismo de ação desses antifúngicos? Então, vocês falam, né, que eu gosto muito de mecanismo de ação, então vamos lá. Mecanismo de ação, atentos. Como os polienos atuam, ou seja, como a anfotericina B e como a nistatina atuam. Eles se ligam ao ergosterol. Lembra do ergosterol? Componente da membrana plasmática. Então, o alvo específico dele é quem? O ergosterol. Quem é o alvo geral? A membrana, tá? Então, os polienos se ligam ao ergosterol, formando poros na membrana celular do fungo, tá? A membrana ela tem uma permeabilidade normal. Quando os polienos se ligam ao ergosterol, é como se eu pegasse a membrana aqui, ó, e desse um monte de tiro. Pá, 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 furasse toda a membrana do fungo. Se eu furei essa membrana, o que aconteceu, gente? A permeabilidade, ela aumentou ou ela diminuiu? O que vocês acham? Aumentou. Aumentou. Se eu fiz buracos, né, na célula, o que vai acontecer? A permeabilidade vai aumentar. Essa célula fúngica que tem íons importantes, metabólitos importantes que atuam ali na fisiologia da célula, esses metabólitos irão começar a sair da célula, fazendo com que a célula entre em morte celular, tá? Fazendo com que a célula ocorra um processo ali completamente de descontrole no metabolismo e a célula morra. Deu para entender o mecanismo de ação dos polienos? Como é que eles atuam? Sim, professor. Ótimo. Simples. Então, a anfotericina B, ela é intravenosa, né? E é utilizada principalmente contra micoses profundas, ou seja, aquelas sistêmicas. E a nistatina, ela é de uso tópico, né? Ela tem uma administração tópica e utilizada principalmente no tratamento da candidíase cutânea. E os azóis? Como é que os azóis atuam? Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Exemplo de azol. Aqui, ó, vários para vocês. Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, itraconazol, fluconazol. Como é que eles atuam? Eles irão inibir a síntese do ergosterol, tá? De que forma eles vão inibir, bloquear a formação desse ergosterol?
E o ergosterol, ele é um componente importante para a membrana. Qual é a função do ergosterol na membrana normal? Regular a fluidez, tá? Onde tem mais ergosterol, a membrana é menos fluida. Onde tem mais ergosterol, a membrana é menos fluida, né? Ela é mais rígida. Onde tem mais ergosterol, a membrana... Estou confundindo as coisas aqui, tá? Acho que estou falando a mesma coisa de forma diferente. Onde tem mais ergosterol, a membrana é mais rígida. Se ela é mais rígida, ela é menos fluida, tá? Onde tem menos ergosterol, ela é mais fluida. Deu para entender? Ou eu confundi vocês? Onde tem mais ergosterol, a membrana é mais fluida ou menos fluida? Menos fluida. Onde tem menos ergosterol, ela é mais fluida, mais dinâmica, tá? Como é que acontece esse processo de inibição do ergosterol? Os azóis, eles inibem uma enzima chamada de, tá aqui ela, 14-alfa-lanosterol demetilase. Qual é a função dessa enzima, gente? Ela participa do processo de síntese do ergosterol, tá? Ela irá converter um metabólito chamado de lanosterol, irá converter esse lanosterol em ergosterol. Mas como os azóis inibem essa enzima, a enzima não vai poder converter o lanosterol em ergosterol, tá? Na verdade, ela converte, né, de forma, esse lanosterol, ele acaba formando um ergosterol alterado, tá? E aí eu vou ter uma má formação de membrana. Vocês ainda estão aí? Estão muito caladinhos. Vamos aqui, professor. Sim, Estamos professor. sim, professor. Deu para entender o mecanismo de ação dos azóis? Vou repetir. Como é que os azóis atuam? Eles inibem a síntese de quem? Do ergosterol. Ergosterol. De que forma? Inibindo uma enzima que participa da síntese do ergosterol, tá? Participa da via biosintética. Uma via biosintética, ela apresenta várias enzimas que vão participar em várias fases até chegar ao produto final, tá? A enzima 14-alfa-lanosterol demetilase é uma das enzimas, das últimas enzimas para formar o produto final, tá? Da cadeia já mais para frente do processo de metabolismo, tá? De biossíntese. Uma outra enzima a gente vai ver que é bloqueada pelas alilaminas. Então, os azóis, eles inibem a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Qual é a função dessa enzima? Converter o lanosterol em ergosterol. Como eu não tenho a enzima, eu não vou ter essa conversão, tá? Eu não tendo o quê? Um ergosterol saudável, o que vai acontecer com a membrana? Ela vai formar uma membrana normal? Vocês acham? Não, né? Um dos principais componentes ali de regulação de permeabilidade é o ergosterol. A enzima que sintetiza, uma das que sintetiza o ergosterol, ela está inativada pelos azóis. Então, eu não vou ter ergosterol para substituir ali na membrana, tá? E aí, a célula entra em lise celular. A célula morre, certo? Ou seja, eu vou ter vários problemas celulares ali, porque a membrana, ela não teve a sua formação natural, tá? Ocorreu uma má formação da membrana. E aí eu vou atrapalhar atividades como transporte da célula, como processo de sinalização e regulação. Deu para entender, gente? Tranquilo, tranquilo. E as alilaminas, elas também vão inibir a síntese do ergosterol, tá? Então, a grosso modo, o mecanismo de ação inicial, digamos assim, é o mesmo, só que como isso acontece é diferente, tá? As vias por onde isso acontece é diferente. Os azóis inibiam a síntese do ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. As alilaminas já vão inibir a enzima escaleno-epoxidase, que é uma outra enzima também importante na via biosintética do ergosterol, tá? Essa enzima é uma enzima lá do início da reação, do início da via de biossíntese.
A 14-alfa já é lá quase no final para produzir o ergosterol final, tá? Então, a lilamina, ela inibe a enzima escaleno-epoxidase. Não tendo essa enzima, eu não vou ter o metabólito que vai entrar num outro processo da via até chegar no lanosterol, até chegar no produto final, que seria o ergosterol, tá? Então, numa via biosintética, gente, se eu bloquear uma enzima, eu não vou ter o produto final. Deu para entender isso? Exemplos de antifúngicos que compõem o grupo das alilaminas. Terbinafina, tá? Então, a terbinafina é uma alilamina. Ok? Quando chegar lá no final da aula, eu vou perguntar para vocês. Quero que vocês me expliquem o mecanismo de ação. Então, prestem atenção. Para quem ainda não entendeu, um esqueminha aqui, ó. Mecanismo de ação dos polienos. Então, aqui eu tenho uma membrana normal, né? Membrana fúngica normal. A bicamada fosfolipídica. Aqui em amarelo eu tenho quem? O ergosterol, tá? E aqui eu tenho a anfotericina B, que é um antifúngico do grupo dos polienos. Como é que a anfotericina B atua, né? Qual é o mecanismo de ação da anfotericina B, que é um polieno? Ela se liga aonde, gente? Tá aqui, olha, a anfotericina B se liga ao ergosterol, tá? Quando ela se liga ao ergosterol, o que é que ela abre? Poros na célula, aumentando a permeabilidade, né? Facilitando com que a célula possa perder metabólitos e também entrar muita água, que pode fazer com que a célula também vá à lise celular. Então, essa célula começa a perder íons importantes, como, por exemplo, cálcio, sódio, potássio, fazendo com que essa célula vá a óbito, né? Essa célula entre em lise celular e morra. Deu para entender agora com o esqueminha? Sim ou não? Sim, professora. Então, continuando. Aqui só para mostrar alguns exemplos de polienos, tá? Anfotericina B, nistatina. E aqui vários exemplos de azóis. Nome comercial e aqui o nome específico. O nisoral, que é um cetoconazol. O vodol, que é nitrato de miconazol, ou seja, um miconazol. Cetoconazol, com várias apresentações farmacêuticas, tá? E aqui o mecanismo de ação dos azóis. Vimos o mecanismo de ação dos polienos, agora vamos ver o mecanismo de ação aqui dos azóis, um esqueminha básico. Então, os azóis, eles inibem a síntese do ergosterol, né? E o ergosterol é um componente da membrana. Tá aqui a membrana em verde e aqui é o ergosterol, essas bolinhas clarinhas aqui, tá? Então, aqui eu tenho a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é a enzima que é inibida por quem? Pelos azóis. Aqui eu tenho exemplo de um azol. Que azol é esse? O fluconazol. Aqui é porque está em inglês, tá? Por isso está fluconazole. Então, o fluconazole vem e inibe quem, gente? A enzima. Que enzima? 14-alfa-lanosterol demetilase. Qual é a função dessa enzima? Converter o lanosterol, que é um precursor do ergosterol, converter esse lanosterol em ergosterol. Se o fluconazol pegou a enzima, inibiu, não deixa essa enzima trabalhar, eu vou ter ergosterol? Não, né? Eu não vou ter ergosterol para substituir aqui o ergosterol da membrana, né? Quando a célula está lá em processo de formação da sua membrana. Logo, eu vou ter uma má formação da membrana, e aí a célula ela vai entrar em óbito, ela irá morrer, porque várias funções de membrana dessa célula serão prejudicadas, certo? Como transporte, sinalização, regulação, serão prejudicadas porque um componente importante, saudável, não está ali, que é o ergosterol. Deu para entender no esqueminha? Deu?
Deu sim, professora. Só o André que está assistindo, o restante já foi dar uma voltinha? Positivo, professora. Não, professora, estamos aqui. Estamos aqui, professora. Vamos lá, então. Então, falamos sobre o alvo. Que alvo? Membrana plasmática, membrana citoplasmática. Vamos falar agora sobre antifúngicos que atuam no meio intracelular, tá? Um deles é a 5-fluorocitosina, também conhecida como flucitosina. Como é que a flucitosina atua? Tá? A flucitosina ela é do grupo de análogos de nucleotídeo. E o que é um nucleotídeo? É um componente do quê? Do ácido nucleico. É a subunidade que forma a macromolécula ácido nucleico. E tanto o DNA quanto o RNA, eles são o quê, gente? Ácidos nucleicos. Até aí tudo bem, né? São formados por nucleotídeo. Tá? A flucitosina é desse grupo de análogo. Que se é análogo, é algo igual ou algo semelhante? Semelhante, né? Mas não é igual. Análogo é algo que é semelhante. Ou seja, eu tenho a estrutura química bem parecida, mas as funções são diferentes, porque não são iguais, eles são apenas análogos. Então, a flucitosina é um análogo de nucleotídeo, tá? Como é que ela atua? A flucitosina, ela entra na célula, tá? Na célula fúngica, e ela é convertida em um outro metabólito, chamado de 5-fluoruracil. Tá aqui ele, ó. 5-fluoruracil. Então, ela é convertida enzimaticamente a 5-fluoruracil. E o 5-fluoruracil, que é propriamente dito esse análogo de quem? Da citosina. E o DNA é formado por nucleotídeos que contêm 4 tipos de bases nitrogenadas. Quais são elas? Adenina, timina, citosina e guanina. Mas aqui a gente está falando de quê? De RNA. Então, se é RNA, não tem quem, gente? Não tem a timina, já vai ter a uracila, tá? Então, o 5-fluoruracil, ele vai se intercalar aonde? Na fita nascente de RNA, tá? O RNA está lá se formando. A RNA polimerase está adicionando as suas subunidades. Quem? Os nucleotídeos, tá? Como a célula fúngica ela apresenta nucleotídeos naturais, a citosina natural, a 5-fluorocitosina, que é o análogo, vai também tentar entrar ali na cadeia, tá? Mas a 5-fluorocitosina é o normal? É o natural? Não, é o análogo. Não vai fazer a mesma função da citosina ali. Logo, eu vou ter a formação de um RNA mensageiro normal ou alterado? O que vocês acham? Alterado, né? Alterado, porque a 5-fluoruracil, que é o metabólito proveniente da flucitosina, ele é um nucleotídeo natural? Não. Né? Ele é um análogo. Logo, eu não vou ter a formação de um RNA mensageiro normal, porque ele vai se intercalar e vai entrar ali na cadeia de RNA mensageiro, formando o RNA mensageiro alterado. Se eu tenho um RNA mensageiro alterado, ou seja, um RNA mensageiro que não é normal, eu vou ter uma proteína normal? Não, né? Por que eu estou falando de RNA mensageiro e proteína? Porque o código para formar proteína está onde, gente? No RNA mensageiro. Se eu tenho RNA mensageiro anormal, eu vou ter uma proteína também anormal. Logo, a célula, como precisa muito das suas proteínas, tá? As proteínas são os principais componentes funcionais das células. Se eu não tenho proteínas normais, saudáveis, a célula, a sua atividade vai ficar completamente alterada, né? Ela vai estabilizar ali, não vai conseguir se replicar. Logo, o sistema imune vai chegar e fagocitar essa célula, eliminando o problema. Deu para entender? Uhum. Se não deu, a gente repete. Para mim deu. Mecanismo de ação.
Posso repetir? Querem que eu repita? Melhor repetir, professora, só para fixar melhor. Verdade. Mecanismo de ação da 5-fluorocitosina ou flucitosina. Ela inibe a síntese do RNA mensageiro, tá? Primeiro coloque isso na cabeça. Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Agora, como? Como que é realmente o mecanismo de ação, tá? O início da resposta já é falar o que acontece, depois vocês vão mostrar como isso acontece, que é o mecanismo de ação propriamente dito. Então, a flucitosina, quando ela entra na célula, ela é convertida enzimaticamente em quem? 5-fluoruracil, tá? O qual se incorpora onde? Na fita nascente de RNA, tá? Uma vez que o 5-fluoruracil ele é um análogo de nucleotídeos. E o RNA mensageiro, como sendo um ácido nucleico, ele é formado por nucleotídeo. Lá na célula fúngica eu tenho o nucleotídeo natural, o normal, e eu tenho esse ali, né? Que é proveniente da flucitosina, que chegou ali para poder desequilibrar esse processo da formação do RNA mensageiro. No momento que o RNA mensageiro está se formando, assim como pode entrar um nucleotídeo natural, quem é que está ali agora também para poder entrar e se intercalar? O 5-fluoruracil. Então, ele entrando no lugar do nucleotídeo natural, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro não vai ser um RNA mensageiro normal, uma vez que eu tenho um intruso ali, um falso nucleotídeo que está ali. Deu para entender? Não? E por que, gente, a flucitosina ela só é efetiva nas células fúngicas? Porque ela não interfere na síntese do RNA mensageiro das células do hospedeiro, uma vez que as nossas células são eucariontes também, como as células fúngicas. Porque a enzima que converte a 5-fluorocitosina em 5-fluoruracil só está presente na célula fúngica e não nas nossas células. Por isso que é efetiva apenas contra fungos, certo? Aí está a especificidade, a toxicidade seletiva. Ok? Deu para fixar melhor? André, Feliciano, Odete? Deu, Não? professora. Deu sim. Então, vamos falar agora sobre a Essa última falou da diferença das nossas células do hospedeiro. Da questão do porquê ela vai atuar apenas inibindo a síntese do RNA mensageiro do fungo, é porque a enzima que converte a 5-fluorocitosina em 5-fluoracil só está presente na célula fúngica. E como não tem na nossa, nós não vamos ter o 5-fluoruracil interferindo ali na síntese dos nossos RNAs, tá? Griseofulvina. Griseofulvina também é um antifúngico importante. Qual é o mecanismo de ação da griseofulvina? Ela inibe a polimerização dos microtúbulos, né? Como os microtúbulos fazem parte do fuso lá do processo mitótico ou meiótico, o que vai acontecer? A célula não vai se dividir. Ou seja, a griseofulvina está interferindo no processo mitótico, tá? De que forma ela interfere na divisão da célula? Bloqueando o que? A polimerização dos microtúbulos. Isso vocês devem, não sei se ainda lembram, lá da aula de citoesqueleto, na disciplina de citologia, que os microtúbulos são formados, né, pelas subunidades tubulina, que se polimerizam formando as fibras, tá? Que é uma dos componentes do citoesqueleto e tem várias funções. Uma delas é formar esse fuso da divisão celular. Então, a célula, os cromossomos estão ali pareados na metáfase e as cromátides irmãs precisam migrar para os polos opostos para dividir e formar duas células. Só que o fuso, que é formado pelos microtúbulos,
não será formado quando o indivíduo é tratado com a griseofulvina, tá? Uma vez que a griseofulvina vai impedir a formação dos microtúbulos, tá? Vai impedir a polimerização, a adição de tubulinas para formar esse fuso. E aí a célula não vai se dividir, ela vai parar ali em metáfase, nem vai ter a anáfase. Então, houve aí morte celular? Não, houve o quê? Inibição do crescimento, né? Inibição da divisão. A aflocitosina também. Ela não chegou a matar a célula em si. Ela deixa a célula ali estática. A célula não pode mais, não consegue mais se dividir, uma vez que as suas proteínas importantes não estão sendo produzidas. Uma vez que o RNA mensageiro, a síntese do RNA mensageiro está sendo o quê? Inibida, bloqueada pelo seu efeito. Vamos ver se tem aqui algum esqueminha. Não tem nenhum esqueminha delas, mas acredito que deu para vocês entenderem, tá? Griseofulvina inibe a polimerização dos microtúbulos. Microtúbulos compõem o quê? O fuso mitótico. Se eu não tenho fuso mitótico, eu não tenho divisão celular, tá? Antifúngicos que atuam na parede celular, quais são eles? O principal são as equinocandinas, tá? E uma das equinocandinas, de exemplos de equinocandina, é a caspofungina. A caspofungina é um antifúngico da classe das equinocandinas. Como as equinocandinas inibem a síntese da parede celular? Como é que elas atuam na parede celular? Qual é o mecanismo de ação dela? Então, elas vão inibir a síntese da parede celular por meio da inibição de uma enzima. A enzima chamada de 1,3 beta-deglucanosintase. O que essa enzima faz? Essa enzima participa da síntese de um componente importante da parede celular, que é aquele que eu falei para vocês, um dos mais importantes, que é o glucano. O glucano que é formado lá por subunidades de glicose, tá? Se eu não tenho essa enzima, eu não vou ter a formação do glucano. Se eu não tenho glucano, eu também vou interferir em quê, gente? Na síntese da minha parede celular, porque se eu não tenho glucano, que é o principal componente, a parede celular não vai se formar, tá? Não vai haver substituição de glucano ali naquela estrutura. Então, logo, eu estou inibindo o quê? A síntese da parede celular, uma vez que eu estou inibindo a síntese de um dos componentes importantes, que é quem? O glucano. Exemplos. A equinocandina ela é eficaz contra fungos do gênero Cândida, né? Então, ela é bastante eficaz nas candidíases. Olha aqui o esqueminha. Aquele mesmo esquema que eu mostrei anteriormente para vocês, quando eu estava falando do mecanismo de ação dos azóis. Mas agora olhem para a parede celular. Aqui, ó, em azul. Aqui, essa estrutura semelhante a um X, são quem? São as cadeias de glucano, tá? Do polissacarídeo glucano. Então, aqui eu tenho a caspofungina, que é uma equinocandina. Caspofungina vem e bloqueia a enzima, o quê? 1,3 beta-deglucanosintase, que é uma enzima importante para a síntese do glucano. Que tipo de glucano? O 1,3 beta-deglucano. Porque, como a gente viu na nossa aula retrasada, a parede celular dos fungos é formada por 2 tipos de glucano, tá? Entre os glucanos são 2 tipos, que é 1,3 beta-deglucano e o 1,6 beta-deglucano. As equinocandinas vão interferir na síntese do 1,3 beta-deglucano. De que forma? Inibindo a enzima que sintetiza esse polissacarídeo. Ok, gente? Sim ou não? Alô? Professora, Ok, professora. Tudo certo. Sim, Vocês ficam muito caladinhos assim, eu fico preocupada.
Bora ver se vocês entenderam mesmo. Entendendo. Olha essa tabela aqui. Eu vou perguntar para vocês quem é o alvo geral, quem é o alvo específico. Eu quero saber qual é o mecanismo de ação de cada um desses aqui que eu vou mostrar para vocês. A alilamina. Qual é o mecanismo de ação das alilaminas? O que elas fazem? Elas inibem a síntese do ergosterol, tá? O ergosterol é um componente da membrana citoplasmática. De que forma ela inibe a síntese do ergosterol? Qual é o mecanismo de ação? Por esquelano-epoxidase. Isso, Feliciano. Por meio da inibição da enzima escaleno-epoxidase, que é uma das enzimas que participa da síntese do ergosterol. Se eu não tenho o ergosterol lá no final, uma vez que eu bloqueei uma enzima lá no início da via, eu vou ter a formação de uma membrana normal? Sim ou não? Não. Então, vou ter o quê? Uma má formação de membrana. E aí a célula vai entrar em parafuso, né? Ela vai perder funções de membrana importante. E aí a célula vai morrer, vai entrar em lise, tá? Quem é o alvo geral da alilamina? Não, olha, essa tabela aqui, ela pode confundir vocês. Aqui está alvo, síntese de ergosterol. Síntese de ergosterol não é o alvo, é o objetivo, né? Interferir na síntese do ergosterol, tá? Então, por isso que eu olho para a tabela e eu vou comentando com vocês. Quem é o alvo geral? É a estrutura. Sempre pense, o alvo geral é a estrutura onde o antifúngico irá atuar. Então, quem é o alvo geral da alilamina? Pensem aí. Quem é? Pode falar, pode errar que a gente corrige, não tem problema. A membrana, gente. A membrana citoplasmática, tá? O alvo geral é aquela estrutura, a membrana, a estrutura da célula. A organela ou a subestrutura, tá? Quem é o alvo específico da alilamina? Onde ela vai direto lá, específico. É a enzima escaleno-epoxidase. Porque a alilamina não inibe a enzima escaleno-epoxidase? Que participa da síntese de ergosterol? Então, bloqueando a enzima, não vou ter ergosterol, tá? Alvo geral, membrana, alvo específico, enzima escaleno-epoxidase. Azóis. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Semelhante ao das alilaminas, tá? Mas não igual. Eles também inibem a síntese de ergosterol. De que forma? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Que faz o quê? Que converte o lanosterol em ergosterol. Bloqueando essa enzima, eu não vou ter um ergosterol saudável, eu vou ter má formação de membrana. Exemplo de azóis: clotrimazol, fluconazol, itraconazol, cetoconazol, miconazol, posaconazol, ravuconazol, voriconazol. Ol, vocês vão lembrar que é azol, que inibe síntese de ergosterol. Quem é o alvo geral dos azóis? Alvo geral. Ai, eu estou preocupada. Quem é alvo geral? Gente, os azóis eles inibem a síntese do ergosterol, tá? O ergosterol está presente onde? Em que estrutura da célula fúngica? Na membrana. Ele é um componente da membrana. Tá? Logo, quem é o alvo geral? A membrana. Quem é o alvo específico? Onde o azol vai especificamente atuar? Na enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é uma das enzimas lá do final da cadeia biosintética metabólica de formação do ergosterol.
Polienos. Como é que os polienos atuam? Qual é o mecanismo de ação dos polienos? Exemplos de polieno. Anfotericina B e anistatina. Como eles atuam? Eles se ligam aonde? Ao ergosterol. Tá? Os polienos se ligam ao ergosterol, seja a anfotericina B ou a anistatina se ligam ao ergosterol, formando poros na membrana. Aumentando ou diminuindo a permeabilidade? Aumentando, né? Deixando a membrana mais fluida, né? Mais permeável, fazendo com que a célula fúngica perca íons importantes para o seu metabolismo, levando essa célula à morte. Certo? Crianças. Para finalizar nossa aula, aqui essa tabela mostra alguns antifúngicos de atuação sistêmica, ou seja, aqueles que caem na corrente sanguínea, ou aquelas tópicas, né? De uso tópico, de uso local, direto na lesão ali. E só uma questão aqui para vocês. Toda vez que vocês pensam em tópico, vocês acham que é aquele que você administra localmente e não cai na corrente sanguínea. Às vezes, uma medicação, um fármaco que é utilizado de forma tópica, na verdade, ele tem atividade sistêmica. Desde que, quando você aplica no local, ele seja absorvido pela corrente sanguínea. Tá? Tem os tópicos que não entram na corrente sanguínea. E aí a gente restringe mesmo a sua atuação tópica, tá? Local. Mas tem alguns medicamentos, né? Alguns fármacos, que por mais que você faça a aplicação tópica, na verdade ele tem atuação sistêmica. Tá? Aí, muitas das vezes, também, isso já foi até polêmica em prova. Eu coloquei uma questão lá, e aí o aluno falou, mas, professora, esse medicamento, ele é oral, ele é ingerido, então ele é sistêmico. Não. Muitas das vezes você ingere o medicamento, mas ele só atua nas mucosas, ele não cai na corrente sanguínea. Então, logo, ele não é sistêmico, tá? Ele é tópico. Deu para entender, gente, a diferença? Então, ele só tem a atuação sistêmica quando ele cai na corrente sanguínea. Não caiu na corrente sanguínea, atuou a nível de mucosa apenas, a atuação dele é tópica. Tá? Se não, Iracema, que está com o áudio ativado. Tem algum exemplo, professora, de atuação na mucosa? Seria a anistatina, professora? Nistatina. A nistatina, você aplica na mucosa, se eu não me engano, você pode ingerir, só que ela não entra na corrente sanguínea. Tá? Ela só atua mesmo a nível de mucosa. Então, as crianças usam ali para o conhecido sapinho. Crianças. Cogumelo, sapinho, né? Uhum. Então, olha aqui. Vamos recapitular aqui o mecanismo de ação desses outros aqui. Caspofungina. Caspofungina é um antifúngico do grupo das equinocandinas. Qual é o mecanismo de ação das equinocandinas? No caso, a caspofungina, que é uma equinocandina. Elas inibem a síntese da parede celular. De que forma? Inibindo a enzima. Qual é a enzima? 1,3 beta-D-glucano sintase. Que sintetiza que componente da parede celular? O glucano. De que tipo? 1,3 beta-D-glucano. Aí, eu não tendo glucano, eu vou ter uma parede celular normal, saudável? Não, né? Eu vou ter uma parede celular totalmente sem integridade, anormal. Então, eu vou mexer com a estrutura da parede celular, uma vez que um dos seus principais componentes não foi formado. Flucitosina, lembram? Mecanismo de ação?
Ela inibe a síntese de RNA mensageiro, né? Vai interferir no processo de transcrição. De que forma ela age? Ela entra na célula fúngica e é convertida em quem? 5-fluoruracil. 5-fluoruracil, sendo um análogo de nucleotídeo, ele vai entrar ali na fita nascente de quem? Do RNA mensageiro. Ele vai competir pelo nucleotídeo natural. Ele entrando no local dos nucleotídeos naturais, eu vou ter a formação de um RNA mensageiro anormal, alterado. E isso vai interferir mais à frente na síntese das proteínas. Certo? De DNA e RNA, né? A flucitosina, no caso, é RNA, tá, Feliciano? Ela não interfere na síntese do DNA, é do RNA. Certo? Certo, professor. Griselfulvina, qual é o mecanismo de ação? Ela inibe a polimerização dos microtúbulos, inibe a formação dos microtúbulos. Eu não tendo microtúbulo, eu não vou ter a divisão da célula. A célula vai parar ali em metáfase e não vai dividir. Ou seja, eu bloqueei a divisão da célula, o sistema imune vem, fagocita essa célula fúngica, e aí o paciente ele começa a ter uma recuperação, tá? A medicação começa a fazer o seu efeito. Itraconazol, fluconazol, cetoconazol é do grupo dos azóis. Qual é o mecanismo de ação? Inibir a síntese do ergosterol. E o ergosterol é um componente da membrana. Se eu não tenho ergosterol, eu vou ter uma má formação da membrana. E onde esses azóis atuam? Qual é o mecanismo de ação? Eles inibem a enzima. Qual tipo de enzima? 14-alfa. 14A, dexamilase. Como é? 14-alfa-lanosterol. Demetilase. Demetilase. E essa enzimazinha faz o quê? Converte o lanosterol em ergosterol. Mas ela está bloqueada, ela não vai poder trabalhar, fazer a função dela, e aí eu vou interferir ali na síntese da minha membrana citoplasmática, ou seja, no componente importante que é o ergosterol, causando vários problemas ali para a célula. Certo, gente? Sim. Deu para entrar alguma coisa, pelo menos 40%, 50%. Se a prova fosse depois de amanhã, estariam prontos? Estava lascado. 50%. Eu tenho que dar mais uma estudada, professor. Então, 50%, professor. então, reassistam a aula, tá? Com certeza. Peguem livros, leiam, prestem atenção, tá? Recapitulem, repitam para vocês mesmos, tentem imaginar o evento acontecendo, lembrar da função das estruturas que servem como alvo, porque a gente sabendo como aquela estrutura atua, como é que a membrana atua, qual a importância da parede celular, a gente vai saber se quando algo interfere na integridade dessas estruturas, quando mexe com essas estruturas, o que vai acontecer com a célula. E a consequência final de qualquer antimicrobiano é o quê, gente? Ou matar ou inibir o crescimento. Tá? Por que eu falo consequência final? Porque tem consequências imediatas. Por exemplo, qual é a consequência do conazol, que é um azol? Como ele inibe a síntese do ergosterol, eu vou ter o quê sem o ergosterol? Uma má formação de membrana. A membrana não vai ser uma membrana normal. Com essa má formação, isso vai levar à consequência final, que é a morte da célula, que é a lise celular. Certo? A questão aqui da flucitosina. Qual é a consequência imediata? Quando eu bloqueio ali, quando eu interfiro ali na síntese do RNA mensageiro, eu vou ter um RNA mensageiro alterado, né?
Logo, o RNA mensageiro, ele é o quê? O código para produzir uma proteína. Então, qual é a consequência imediata que eu estou tendo ali? A inibição da síntese de proteínas, porque o RNA mensageiro ele está prejudicado. Então, eu não vou ter uma proteína saudável. E a consequência final é fazer com que a célula iniba o seu crescimento. Porque se eu não tenho proteínas, a célula não vai poder realizar suas funções metabólicas normais, não vai poder se dividir. Tá? Aí é o tempo que o sistema imune vem e faz o seu serviço. Então, vocês pensem em cada um deles, repitam para vocês, que no dia da prova vocês vão estar cuspindo antifúngicos. Tenho certeza. Tá bom? Então, por hoje, é só. Obrigada pela atenção de vocês. E até a próxima aula. Tá bom, gente? Obrigado, Tchau, tchau para professora. vocês. Boa Obrigado, noite. professora. Uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Boa noite.